E aí, meus amigos do Universo Físico, beleza? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e quando eu comecei a escrever o roteiro para esse vídeo aqui, o meu primeiro vídeo gravado em 2017, eu pensei de abordar alguma coisa do tipo as 10 tecnologias que vão bombar durante o ano de 2018, esse tipo de coisa clichê. Mas tudo bem, eu comecei a fazer essa pesquisa e comecei a ler um monte de tecnologias até que eu me deparei com o tal do Bitcoin. E eu percebi que seria um desperdício muito grande eu não fazer um vídeo nesse momento falando de Bitcoins. Não apenas de Bitcoins, mas também a tecnologia por trás dele, que é o tal do blockchain. E não apenas isso. À medida que eu fui fazendo mais e mais pesquisas, eu percebi que esse assunto não renderia apenas um vídeo no meu canal, mas três. Porque existem não só uma versão de blockchain, existe o blockchain 1.0, o blockchain 2.0 e o blockchain 3.0. E as possibilidades que essa tecnologia tem são muito chamativas. Então, por conta disso, eu vou fazer uma espécie de trilogia para tentar abordar o máximo que eu puder desse método aí proposto em 2009 que se chama blockchain. Enfim, mas vamos entrar mais no assunto desse vídeo aqui. Eu vou falar um pouquinho de Bitcoin e do blockchain 1.0. Ao final do vídeo eu vou te dar uma palhinha do que vem a ser o blockchain 2.0 para você continuar me acompanhando aí. Enfim, muitos especialistas acreditam que a gente está passando por uma grande revolução com o Bitcoin e principalmente com o blockchain, que é essa tecnologia que eu falei que está por trás do Bitcoin. Eles falam inclusive de um novo paradigma, que estamos rompendo uma nova era dentro da computação e da era da internet. Principalmente quando a gente trata de transações, essa coisa complicada aí que existe desde que o homem surgiu, né? Porque desde que surgimos neste planeta, trocamos coisas. E o blockchain é uma maneira da gente lidar com transações de uma forma que até então não era possível. E só foi possível pela tecnologia que surgiu até esse ponto. Vocês vão entender melhor à medida que eu for avançando nesse vídeo aqui. Mas tudo começou, vamos partir do básico, né? Tudo começou foi do Bitcoin. Todo mundo se perguntou o que era ele. O Bitcoin é uma moeda de internet, mas onde está o lastro desse negócio? Isso está virando bolha? Esse é um esquema de pirâmide muito engenhoso proposto por Elon Musk? Eu não vou emitir juízo de valor sobre o Bitcoin, até porque eu não teria formulado uma opinião a respeito disso, e eu também não sou economista, então eu não sou capaz de explicar as implicações econômicas do surgimento do Bitcoin. Mas uma coisa que eu posso tratar com vocês aqui, e é o que vou fazer, é sobre a tecnologia em si. Eu vou deixar alguns links que fazem até algumas análises econômicas, caso você queira, né? Tem muito especialista da área econômica falando disso. Sem falar que o Nerdologia fez um resumo brilhante de Bitcoin e de blockchain, que eu também recomendo que você veja. Eu até assisti muito vídeo deles e eu procurei trazer outras informações para complementar o que eles falaram. Não faz sentido eu fazer um vídeo aqui falando o que eles já falaram. Enfim, sem enrolar, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é um arquivo digital. É um arquivo que fica no seu computador e que as pessoas reconhecem nas redes como uma moeda bastante segura. Ou nem vamos falar moeda, mas vamos falar de ativo. Seria um arquivo digital que reconhece um ativo que você tem de forma bastante segura, já que a tecnologia por trás do Bitcoin é uma tecnologia que já é usada em aparatos de segurança digital há muito tempo. O Bitcoin é essa moeda, entre aspas, que não é impressa, não é emitida nem por governos, nem por sistemas bancários. Não existe uma autoridade central que controla a emissão de Bitcoins. A emissão dele é feita pelos próprios usuários, num processo que a gente chama de mineração.
O próprio nome já sugere, né? O minerador, o que ele faz? Ele fica lá minerando, pá, 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 né? Lembra do seu Minecraft? Você fica minerando um monte de terra até que você acha aquele metal raríssimo que é o ouro. Não é muito diferente no caso do Bitcoin, mas vamos entender com um exemplo. Vamos imaginar que o Sonic tem 2 Bitcoins e ele quer transferir um Bitcoin para o Mario. Para fazer isso, o Sonic vai precisar de uma carteira de bitcoins contendo 2 bitcoins. Esses 2 bitcoins, um vai sair da carteira dele para ser transferido para o Mario. Ao final da operação, o Sonic vai ter um bitcoin e o Mario vai ter um bitcoin. Mas como é que ocorre essa transação? O que ocorre ali no meio? Para fazer isso, a primeira coisa que tem que acontecer é o Sonic retirar um Bitcoin da sua carteira. Ao retirar, ele vai criar uma estrutura de informação, uma estrutura de dados que se chama bloco, né? Bloco, tipo bloco. Ele vai criar um bloco que vai conter as informações da transação, quem está fazendo essa transação, quem que vai receber, qual o valor, blá 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 blá. Então ele vai criar esse bloco e vai transmitir esse bloco pela rede de bitcoins para todo mundo que está na rede. É como se a máquina do Sonic gritasse: "Ei pessoal, estou enviando esse bloco aqui para o Mario." Aí as pessoas que estiverem na rede Bitcoin, né, as máquinas, melhor dizendo, que estiverem conectadas na rede Bitcoin, elas vão receber uma cópia desse bloco e vão validar. Essa operação é válida mesmo? Tal. Se tiver válido, eles vão dar um sinalzinho de ok, beleza, essa operação é válida. Mas não termina por aí. Para a operação ser efetivada de verdade, é preciso que uma das máquinas escrevam num livro contábil aquela transação. Esse livro contábil, aonde esse bloco que eu falei vai ficar anotado, ele é o blockchain. E aí a gente consegue entender por que o nome é blockchain. Porque é uma corrente de blocos, né? Cada transação é um novo bloco. Aí vamos supor, teve uma transação, veio esse bloco aqui. Outra transação, veio outro bloco em cima. Outro bloco, outro bloco. Você vai formando uma corrente de transações, uma corrente de blocos. É por isso que é blockchain. Após o momento que esse bloco envolvendo a transação do Sonic e do Mario é escrito no livro contábil, com isso você tem a efetivação da transação e o Mario recebe feliz a sua Bitcoin. Mas você deve estar se perguntando como decide-se quem vai escrever, né? Vocês lembram que o Sonic enviou uma cópia desse bloco para todo mundo, a informação da transação dele, mas apenas somente um vai escrever no livro contábil. Até porque se todo mundo tentar escrever ao mesmo tempo, vai virar bagunça isso aí, vai ter informação duplicada, não vai estar certo. Então, existe uma política que define quem vai escrever ali primeiro. E isso é resolvido pela mineração que a gente falou antes. O que consiste a mineração? Todas as máquinas que tiverem recebido a cópia desse bloco, elas vão receber uma equação bastante complicada de resolver. Todas as máquinas vão ao mesmo tempo tentar resolver uma equação complicada, que envolve chutar valores, enfim, todas vão tentar resolver uma conta matemática complicada. Seria o princípio de pegar as ferramentas de mineração dele e ficar lá batendo na pedra em busca de ouro. Uma das máquinas vai resolver essa conta primeiro. Essa conta valida a operação que foi feita pelo Sonic, e a pessoa que resolver essa conta primeiro é ela que vai ter o direito de ir lá e escrever. Somente uma máquina vai conseguir resolver no tempo hábil primeiro, e essa máquina que resolver primeiro é ela que vai escrever no livro contábil. O livro contábil, gente, enfatizando de novo, é o blockchain. Nesse momento eu estou tratando o blockchain 1.0 e esse livro contábil do Bitcoin como a mesma coisa. Ah, Lucas, mas qual o interesse de minerar Bitcoin? Qual a vantagem? Você vai ter o trabalho de gastar a rede, gastar a luz, ficar disputando com um monte de máquina para escrever primeiro. O que eu ganho com isso?
Olha, meu amigo, você ganha bitcoins no processo. A cada vez que você minera uma transação de forma bem sucedida, você ganha centavos de bitcoin. E é desse jeito engenhoso que a moeda é emitida. A cada transação feita, você recebe uma parcelinha de bitcoins que você pode usar depois. Então a sua recompensa é financeira. Mas aí, por mais que eu não seja economista, e muitos de vocês também não são economistas, é muito provável que você pense, pô, mas se toda hora uma transação é emitida, você ganha moeda, isso vai gerar inflação. Isso não gera inflação porque, à medida que o tempo vai passando, essa recompensa que você recebe por minerar fica cada vez menor. Até chegar ao ponto que ela vai desaparecer. Vai chegar um momento que vai acabar os bitcoins. Apenas 21 milhões de bitcoins podem ser emitidos. E isso torna o recurso Bitcoin escasso. Vai chegar um momento que não vão ser mais emitidos bitcoins e com isso ela vai se valorizar. O que determina o valor de uma coisa é o quanto você quer aquilo, né? Se você tiver algum recurso que você deseja bastante e tem pouco no mercado, o preço dele vai subir. Se tiver algo que tem aí a rodo para você conseguir e as pessoas não têm muito interesse, o preço é baixo. Como existe um controle rígido de quantos bitcoins são emitidos, isso torna esse recurso escasso, fazendo com que mais pessoas queiram do que realmente tem aí. Logo, o preço cresce. Tá, mas o que tem de mais? Ah, legal, uma moeda. O que tem de mais? O que tem de mais é que o Bitcoin não deixa de ser uma primeira experiência real de você emitir ou produzir moeda entre aspas, sem existir uma autoridade central, como um governo ou um banco central. Né? O Banco Central do Brasil, por exemplo, ele é responsável por emitir moeda, se vai ter mais reais ou menos reais. Governos tomam essa decisão a partir do que eles acham apropriado. O presidente pode decidir, vou emitir mais moeda porque eu acho que precisa, causando inflação. Ou ele pode falar, vou emitir menos. Então, governos são falhos. Ao mesmo tempo, pessoal, isso também tem um outro lado bastante, vou dizer assim, interessante, porque se vocês acompanham notícias de política internacional e tudo mais, nem que seja um pouquinho, você já deve ter ouvido falar que o governo dos Estados Unidos emitiu uma sanção contra cidadãos da Venezuela por conta disso, disso e disso. A União Europeia emitiu sanções contra não sei quem por achar que cometeu um crime ou cometeu um crime. Enfim, governos usam o congelamento de recursos, a sanção econômica contra indivíduos para pressionar países diplomaticamente. Ora, se as pessoas desses países começarem a pegar os seus pertences, o que tem de propriedade, e colocar em criptomoedas, você vai estar eliminando uma ferramenta diplomática que é muito usada. E uma ferramenta diplomática que pode ajudar, por exemplo, na prevenção de guerras. Então também tem esse lado. Novamente, eu não estou tentando emitir juízo ou opinião para você. Eu estou tentando mostrar as consequências, os fatos que vão ocorrer no mundo a partir do momento que as criptomoedas se tornarem algo banal. Ainda não o é. Aí, comentando de algumas reportagens, a BBC, por exemplo, relatou que a alta valorização do Bitcoin, que vocês devem estar acompanhando aí, ele valorizou muito nos últimos tempos, deu uma caidinha, mas no ano de 2017 teve uma valorização em relação ao dólar absurda, e isso tem a ver com a base de usuários muito interessadas em adquirir moedas, chegando a ter 10 ou 20 milhões de pessoas já investindo dinheiro real em bitcoins, bem como entrando instituições com credibilidade nesse negócio. Por exemplo, a IBM e a Microsoft já trabalham com bitcoins. Eles já utilizam bitcoins em seus negócios. Com isso, as pessoas passam a ter cada vez mais confiança que aquela moeda veio para ficar de fato.
Essa valorização também tem a ver com o fato de que os compradores estão fazendo por investimento. É como se eles usassem o Bitcoin para criar uma poupança, como se fosse um mercado de ações. Eles compram o Bitcoin, esperam valorizar, e em um determinado momento vende. Compra em baixa, vende em alta. O que torna bastante curioso. Ela é usada para comprar coisas, mas é notório que o comportamento das pessoas que compram Bitcoin está sendo de guardar como se fosse uma poupança. Um outro local para você investir seu dinheiro. Mas com cada vez mais empresas aceitando compras em Bitcoin, cada vez mais organizações aceitando o uso de Bitcoin, a tendência é que cada vez mais bens e serviços sejam comprados ou adquiridos usando Bitcoin. Tem até um youtuber famoso aí, um tal de Primata Falante, que aceita Bitcoins. Acompanhem aí o Primata Falante também. Acompanhem todo mundo que divulga ciência nesse site, gente. Tem uma reportagem da BBC bem interessante também, que relata pessoas que se aposentaram cedo por conta do lucro obtido com investimentos em Bitcoin. Então tem pessoas que compraram em determinado momento, venderam em determinado momento e estão conseguindo se aposentar apenas fazendo investimentos com Bitcoin e outras criptomoedas. Eles também relataram que indivíduos estavam negociando em voz alta nas ruas de São Paulo e no metrô de São Paulo Bitcoins. É uma coisa inimaginável se a gente voltasse aí em 2009, na época que surgiu de fato o Bitcoin. Agora eu vou dar algumas opiniões de alguns especialistas da área econômica. Tem um professor de finanças do INSPER, chamado Ricardo Rocha. Ele afirma que investir em criptomoedas é bastante arriscado e que o ideal é você só mexer com dinheiro que não lhe fará falta. É meio natural, Assim, eu não recomendo que você venda sua casa e bote tudo em Bitcoin. É arriscado. Ou outras criptomoedas, que já tem mais de 100 criptomoedas por aí no mercado, e cada vez surgem mais. Tem inclusive países que regulam a criação de criptomoedas já, de tantas moedas estarem sendo criadas. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfan, não sei se está certa a pronúncia, provavelmente não está. Ele foi mais além e disse que há bastante riscos do Bitcoin ser uma bolha ou um esquema de pirâmide. Digamos que o Banco Central não é a organização mais interessada que o Bitcoin prevaleça, Enfim. Agora, tem um outro ponto. Se você for comprar Bitcoin, não se esqueça que você precisa declarar no imposto de renda. O leão não perde uma. Ah, mas Lucas, você falou isso de minerar Bitcoin. Se você minerar Bitcoin, você ganha Bitcoin, parece legal. Como é que eu faço isso? O que eu instalo na minha máquina para fazer isso? Bom, num primeiro momento eu não estou aqui para ensinar isso, mas eu posso te passar uma informação importante. De acordo com o jornal The Guardian, links todos na descrição, a energia elétrica usada por redes de mineradores, existem redes de mineradores já muito grandes, você já deve imaginar isso. E a energia elétrica que eles gastam devido à quantidade absurda de máquinas só para minerar Bitcoin, já gasta mais energia elétrica do que a Irlanda em um ano. Então imagina, você tem uma rede de computadores aí que mineram Bitcoins, são tantas máquinas que o gasto de energia elétrica deles já supera países. Tem uma consultoria britânica aí também vou botar o link aí na descrição, que afirma que o gasto de energia supera o tanto de terawatt-hora gasto de 159 países. E que se a mineração do Bitcoin fosse um país, se a mineração do Bitcoin fosse um país, ele estaria em 61º lugar no mundo de gasto de energia elétrica por ano. Então, dificilmente você vai conseguir competir com essas redes grandes que estão aí e que provavelmente vão ser elas que vão terminar de minerar os Bitcoins existentes. Dizem até que a maior parte delas reside na China e trabalham direto com Yuan, que é a moeda local de lá.
Então, pessoal, vamos discutir um pouquinho mais o blockchain. Vamos tentar entender um pouco melhor o que significa o conceito blockchain 1.0. Normalmente, a gente só usa o termo Bitcoin quando a gente se refere a qualquer coisa da tecnologia. Inclusive, tem pessoas que cometem o equívoco de chamar Bitcoin, blockchain, tudo como se fosse a mesma coisa, quando na verdade não é. O que temos como Bitcoin hoje, na verdade, seria uma estrutura de 3 camadas. Na camada mais baixa, você teria o blockchain. Você pode imaginar ele como uma planilha de Excel gigante com os blocos de transação de todo mundo. Então imagina uma super planilha gigante com todos os blocos de todas as transações que foram feitas envolvendo Bitcoin desde o início de sua criação. Esse é o blockchain do Bitcoin. Então ele fica na camada mais de baixo. Ela é uma camada pública, ou seja, todo mundo que está na rede Bitcoin pode ler esse livro contábil, esse blockchain. Ele é visível para todo mundo. Entretanto, apenas os mineradores que tiverem vencido aquela disputa envolvendo aquela conta de matemática grande, é ele que vai escrever. Só eles que podem escrever ali. E uma vez um bloco inserido, ele nunca mais pode ser retirado. Ele fica ali para sempre. O próximo bloco vem logo depois por cima, depois outro, e esse bloco aqui de baixo nunca mais pode ser modificado. Então a primeira camada é o blockchain. A camada de cima é o que a gente chama de protocolo, ou um sistema de software que o usuário utiliza para realmente manipular o seu dinheiro na blockchain. Basicamente, essa segunda camada é ela que faz o meio de campo, o ponto de ligação entre a moeda e o blockchain propriamente dito. Seria o software onde você diz quantos bitcoins você vai transferir, é o software que diz quantos bitcoins você tem na sua carteira. Então essa segunda camada é o software que gerencia a sua carteira e por meio dela que você vai acessar a blockchain. Você nunca acessa o blockchain diretamente, você acessa o protocolo, o software que vai manipular ali o blockchain de alguma maneira. E o último nível, o nível mais em cima, é a moeda propriamente dita. É o Bitcoin, o Litecoin, Monero, Ripple, todas essas moedas aí ficam nesse último nível. Tem até um link chamado coinmarketcap.com que tem ali uma listagem das criptomoedas que a gente conhece. É bem legal você ver quanto cada uma valorizou. Eu acho que até é um site bem útil para você, caso você queira investir em outras criptomoedas, porque o Bitcoin já está muito mainstream, Às vezes você quer uma moeda mais hipster, O curioso é que, como são 3 camadas, você pode trocar elas de diversas formas, claro, desde que a tecnologia permita. Por exemplo, eu descobri um exemplo aqui curioso de uma moeda que chama XCP, que usa um protocolo, um software chamado Counterparty, e é o Counterparty que você manipula suas transferências, vê a sua carteira e tudo mais, e a camada aqui do blockchain é a mesma do Bitcoin. Então outras moedas também podem usar o blockchain do Bitcoin. Então essas 3 camadas elas podem ser trocadas. Claro que só algumas combinações são permitidas, Por exemplo, o Litecoin é uma moeda que tem um software, um protocolo próprio e tem também um blockchain próprio e uma moeda própria também, é claro. Outro ponto que você deve estar meio em dúvida também mas Lucas, como é que a tecnologia previne fraude? A moeda física, eu estou vendo a moeda ali, mas o que impede de dar um Ctrl+C, Ctrl+V na moeda digital e surgirem 2 onde tem apenas uma? Isso é possível graças ao avanço tecnológico, principalmente das áreas de criptografia e de redes peer-to-peer compartilháveis. Provavelmente não existiria Bitcoin, é quase certo que não existiria Bitcoin se não tivesse surgido o BitTorrent.
E da mesma forma, também não teria surgido o Bitcoin se não existisse a criptografia de chave pública e chave privada. Eu vou explicar isso melhor. A sacada do blockchain é usar a tecnologia que a gente conhece do BitTorrent, que a gente usa, não deveria, né? Na verdade, a gente usa para coisas legais. Filmes piratas, não. Mas o blockchain ele se baseia um pouco na tecnologia do BitTorrent. A tecnologia do BitTorrent consiste em sua máquina ser servidor e ser cliente ao mesmo tempo, ou seja, ela ao mesmo tempo transmite informação para outros caras e recebe informação de outros caras, todo mundo na mesma rede, sem precisar de uma autoridade central, né? É graças a esse tipo de rede, chama rede peer-to-peer, e é ela que possibilita o BitTorrent e também possibilita o blockchain. Mas aí você pode falar, isso, e se um cara maligno entrar ali no meio? Se um cara maligno entrar no meio da rede, você tem que lembrar que todo mundo que está na rede tem a cópia de todo o livro contábil, todo o blockchain. Então, se tiver um cara com um blockchain, uma cópia do blockchain diferente da sua, um dos dois está fraudando aí. E se a magnitude da rede, a maior parte da rede, todo mundo tem um blockchain X, e só aquele cara tem um blockchain Y, é ele que é o fraudador. Então, mesmo se existir um componente na rede que seja mal, toda a rede é segurança, porque a maioria da rede vai ter o blockchain correto. Então toda a rede garante essa segurança. Mas você ainda pode me questionar que, vamos supor, esse bloco aqui ele está trafegando na rede. Vamos supor que na hora que o Sonic ia enviar, ele troca o valor de um Bitcoin para 100 Bitcoins, né? Igual o pessoal fazia com cheque. Pegava um cheque que tinha escrito R$1.000 e botava só um Czinho para virar 100 mil, né? E se alguém pegasse o bloco do Sonic e mudasse os valores, ou mudasse até o endereço, sem ninguém saber? Bom, isso também é impossível. E por que isso é impossível? É porque quando o Sonic cria o seu bloco, esse bloco está criptografado, com uma chave que só o Sonic tem. É como se o Sonic pegasse o bloco e criptografasse com uma assinatura que só ele pode ter. Ninguém pode falsificar a assinatura do Sonic de forma perfeita. Então só o Sonic vai ter acesso para abrir isso. Da mesma forma, o Mario vai ter uma chave. Se você tiver dúvida em relação a isso, assiste também o vídeo do Nerdologia, que explica de uma forma brilhante toda essa parte. Para entender bem essa parte de chave pública e chave privada, eu acho que mereceria um vídeo à parte. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão eu ia ter que trazer um exemplo, e eu não montei material para isso nesse momento. Pro usuário, o que o usuário tem? Vamos entender melhor o ponto de vista do usuário na rede Bitcoin. Um usuário ele tem um endereço, seria a caixa postal dele. Então, quando você manda o Bitcoin para uma pessoa, você manda para o endereço daquela pessoa. O endereço normalmente é uma palavra grandona, misturando letras e números. Se não me engano, é uma palavra de até 34 letras e números, né? 34 posições. Uma chave privada, que é onde você assina garantindo que foi você que criou aquele bloco. E ninguém vai poder manipular porque você criptografou com a sua própria senha, com a sua própria chave. E o seu software, né, o protocolo, que maneja a sua carteira de Bitcoins. Então você tem essas três coisas. O software que maneja a carteira de Bitcoin, a sua chave privada, a sua assinatura e o seu endereço. Agora, observa, pessoal, que o fato de ser descentralizado gera um problema. Um deles é, você precisa fazer backup das suas coisas. Você tem que fazer backup do seu dinheiro, entre aspas. Porque se você perder a sua chave privada, né, vamos supor que você perdeu sua chave privada. Não existe um 0800, nem um serviço de atendimento ao consumidor que resolva esse problema para você. Perdeu, perdeu.
não existe uma entidade centralizadora que te ajuda quando algo dá errado. Essa liberdade excessiva do Bitcoin gera esse problema. Claro que esse problema está tentando ser contornado por algumas empresas, né? Tem empresas que estão cuidando dessa parte, mas o princípio básico da rede Bitcoin é: se você perdeu o seu endereço, se você perdeu sua chave, não tem como pedir outra. Quer dizer, você pode até pedir outra, mas aquela chave privada com aquele dinheiro que você tinha, você não consegue mais usar, você perde aquele dinheiro. Então perder a chave privada é perder seu dinheiro. Outro ponto de destaque, pessoal, quando a gente fala de bitcoins, criptomoedas em geral, é quando a gente faz um paralelo com o cartão de crédito. Porque pensa o seguinte, que riscos você tem com o cartão de crédito? Seu cartão de crédito ele pode ser clonado, todas as suas informações pessoais ficam à mercê de operadores de cartão de crédito e de bancos, informações estas que podem ser vazadas. O próprio caso do clone de cartão de crédito, né? Já aconteceu do meu pai, ele terem clonado um cartão que ele nunca usou, um cartão de crédito que ficava numa gaveta. De repente alguém começou a fazer transações, tipo microtransação, acho que jogo de pôquer, alguma coisa assim, e nunca tinha sido ele. Com Bitcoin, em teoria, é muito difícil fazer isso. Toda a tecnologia, todo o aparato de segurança por trás da rede do Bitcoin já é usado há muitos anos em diferentes serviços. Então já é uma tecnologia bastante madura para dar problema com esse tipo de coisa. Então a situação de você duplicar uma moeda, alguém roubar dinheiro indevidamente da sua carteira é mais difícil, apesar de às vezes acontecer por descuido de algumas empresas, em teoria é mais difícil de acontecer. O blockchain ele atua em uma rede confiável, sem nenhuma entidade centralizadora, como nós já falamos, permitindo a realização de transações. E quando eu falo transação, é qualquer transação mesmo. Desde transação econômicas simples, tipo eu comprar alguma coisa, quanto contratos financeiros mais sofisticados envolvendo imóveis, esse tipo de coisa, ou nem precisa ser propriedade material, pode ser também uma propriedade intangível. Sem falar que o blockchain pode ser usado em diferentes ramos que envolvam sistema de registro e de gravando, rastreando e monitorando qualquer coisa. Como esses outros usos, além do Bitcoin, é o que eu vou falar nos próximos vídeos, no vídeo do Blockchain 2.0 e 3.0. Né? Eu recomendo bastante que você não deixe de acompanhar esses vídeos, que eu vou mostrar o que o blockchain pode vir a se tornar no futuro, o que provavelmente ele vai se tornar no futuro. Algumas coisas vão surpreender bastante você. E para concluir, eu recomendo alguns materiais para complementar todo o conhecimento nessa área. O primeiro deles é uma palestra que chama O Impacto Social do Blockchain, da Helena Margarido. Ela palestrou no TED USP. Ela afirma que um blockchain bem implementado pode servir inclusive para combater a corrupção no nosso país. Então eu recomendo que você assista a palestra dela por conta disso. Os vídeos de Nerdologia que são obrigatórios, são bem legais. E também o livro Blockchain Blueprint for a New Economy, da autora Melanie Swan. Foi esse livro que eu li extensivamente para gravar esse vídeo aqui e para gravar os próximos que vão por vir, tá certo? Então não deixe de dar aquele like, aquela compartilhada no Facebook, no Twitter, nas suas redes, ativa sininho, faz esse negócio todo aí, me dá uma força que trazer esse conteúdo não é fácil e dá bastante trabalho, tá certo? Valeu e até a próxima!